Salve, turma boa! Semana de 10 a 17 de janeiro de 2024, quarta-feira, 18 horas, como sempre eu gravo há mais de 2 anos. Considerações iniciais, importantíssimas. O Vencendo Concursos acaba de lançar para o bloco 8 do CNU, Concurso Nacional Unificado, ou Enem dos concursos, um curso completo. Eu estou gravando a disciplina Realidade Brasileira, que terá 15 questões e que muito possivelmente será também o tema da redação, porque dificilmente farão redação sobre matemática, português ou de direito, pode até vir direito, mas não é muito a cara da Sesgran Rio, tá? Então, lá na plataforma já existe o curso, eu recomendo. O que acontece? Você que está me acompanhando em atualidades aqui, estou muito feliz, aumentaram muitas visualizações. Quero pedir que vocês, enfim, divulguem o nosso trabalho o máximo possível para os colegas, porque é gratuito, né? E é semanal. A disciplina Realidade Brasileira não é igual a atualidades, ela engloba atualidades. Ela tem história, geografia, que não é a geografia do IBGE, é uma outra geografia, ela tem sociologia e ela tem geopolítica brasileira. Portanto, não dá para se preparar apenas com atualidades. Atualidades vai completar, eu diria que tem de 30% a 40% da prova, né? E o Vencendo Concurso está com um projeto dessa disciplina. Todos os cursinhos estão tendo que refazer seus materiais porque o edital veio completamente diferente. Eu, amanhã, quinta-feira, gravo o bloco 2, né, que começa com história, que a gente não envolve aqui nas aulas de atualidades. Eu entendo que as aulas vão completar, mas o curso está lá. E eu tenho uma excelente novidade para você. Vamos lá. Bom, esses aqui são os endereços que eu sempre deixo. Segue a gente no Instagram. Eu comecei, como eu prometi, todo dia eu publico no meu Instagram uma notícia que eu entendo ser relevante daquele dia. E depois eu compilo tudo na aula. O meu WhatsApp é o canal para você entrar em contato comigo para eventuais dúvidas, para análise do seu edital, se você quiser que eu faça, e para adquirir os livros de atualidades. Mas não existe só os livros de atualidades. Eu passei o último final de semana, de sexta-noite até domingo à noite, fazendo uma compilação dos meus bancos de dados de questões inéditas, digamos, pós-pandemia, porque eu entendo que realidade brasileira, estou falando um pouco disso hoje, mas já vou entrar nos temas de atualidades, porque é algo muito novo e as pessoas estão me perguntando, é atualidades, não é atualidades? Não, envolve atualidades, mas o edital envolve história, eu já gravei a história do Brasil, amanhã gravo a história dos negros e assim, aos poucos, cada semana, porque nós temos que preparar um excelente material em PDF para vocês. E aí você manda um WhatsApp para mim, né? Para o seu controle, semana de 10 a 17 de janeiro, de temas de atualidades, Brasil e mundo. Veja, na realidade brasileira não entra questões de mundo. E nas provas de atualidades, que é o que mais cai nos concursos, né, ela pede mundo, tá certo? Então já começa uma grande diferença. Olha aqui a grande novidade. Tcharam! Eu compilei de todos os livros pós-pandemia, que eu entendo que porque lá eles não estipularam um período, 6 meses, 1 ano, né? Com mais de 25 questões sobre o censo, 130 questões para a realidade brasileira. Então aí não tem nada de mundo, diferente dos livros que eu faço de atualidades, que 50% de questões de Brasil, 50% de questões do mundo. Esse é para a disciplina Realidade Brasileira. Eu gravo, às vezes, Geopolítica Brasileira para a PRF, que parece atualidades, mas não é. Então são algumas disciplinas muito parecidas. Algumas prefeituras pedem realidades locais, eu tenho que gravar
a realidade da cidade. Agora, atualidades, geralmente, em 90% dos concursos que pedem, tem a ver com aquilo que eu gravo toda semana e com os livros de questões que, assim, eu acho que não é possível se preparar para um concurso sem treinar com questões. O grande lance desse livro são os comentários. Os comentários é que representam o conteúdo do edital do CNU. Bom, eu queria fazer esse esclarecimento inicial e vamos dar sequência à aula de atualidades, com o primeiro tema de Brasil. Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça, anuncia Lula. O jurista se aposentou do STF e aí foi quase que uma dança das cadeiras interessante, né? Porque o Flávio Dino, que era o ministro da Justiça, foi para a vaga e vai tomar posse no final de fevereiro, no lugar de Ricardo Lewandowski. E Ricardo Lewandowski, que começou sua carreira lá em São Bernardo do Campo, e, portanto, o próprio Lula disse que eles se conhecem desde os anos 70, ele cursou direito lá em São Bernardo, iniciou a carreira lá, então há uma identificação de amizade muito grande entre eles. E aí foi convocado para o Ministério da Justiça, num momento muito delicado que o Brasil passa. Hoje eu vi que em São Paulo aumentou o número de acidentes. Aliás, deixar aqui a minha solidariedade ao povo do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul, que não é obrigado a assistir a aula de atualidades, mas eu fico indignado com os órgãos públicos, porque se eu, que não sou meteorologista, não estou em nenhum órgão do governo, já avisava nas aulas de setembro e outubro que teríamos tragédia por conta do El Niño e nada se fez e tá aí esses desastres acontecendo aí climáticos, né? Então, tá aí Ricardo Lewandowski, o novo ministro da Justiça que está formando a sua equipe. Toda reforma ministerial é tema de aula. Bom, saiu finalmente aí a inflação de 2023. Então, em dezembro houve uma alta do preço dos alimentos, 0,5%, mas a inflação, então, oficial para o ano de 2023, 4,62%, dentro do teto estabelecido pelo Banco Central, que é entre 3,25% e 4,75%, tá? E aí, alimentos e bebidas foi o que mais elevou a inflação em dezembro, todo mundo percebeu isso, basta ir à feira e ver o preço da batata, da cebola, das frutas, né? Apesar da carne ter caído, mas esse dado, como eu falei, sempre no início de um ano começam a sair os dados do ano anterior, tá? Então, esse dado as provas gostam de cobrar, principalmente porque ficou dentro do teto da meta, coisa que não acontecia devido aos resquícios da pandemia aí nos últimos anos. Vamos lá que temos muito para falar hoje. Olha, essa ONG, Human Rights Watch, ela é muito, digamos assim, importante nas suas e respeitadíssima nas suas análises. E ela criticou a letalidade policial no Brasil, mas vê avanços ambientais na proteção a indígenas. ONG divulgou um relatório em que analisa violações a direitos humanos em cerca de 100 países. Então, o Brasil tem um problema crônico com a letalidade policial, tanto de um lado como do outro, morte de policiais e policiais matando pessoas. A polícia matou mais de 6.000 pessoas anualmente no Brasil, né? Que desde 2018, mais de 80% dessas pessoas eram negras, olha aí, né? O racismo estrutural. Mas o Brasil ainda é um dos 5 maiores emissores de gases de efeito estufa, mas tem diminuído o desmatamento e, portanto, aí também falou dos estupros. Leiam com calma esses apontamentos, porque ela é sempre citada em prova e ela vira sempre questões dos livros de atualidades.
Lembro sempre que agora tem um material novo, né? Aliás, não tem um material novo, eu tenho livros sobre direitos humanos, agora livros sobre realidade brasileira e livros de atualidades, com questões comentadas. G20. O Brasil vai presidir os G20 ao longo de 2024. E uma das coisas que se quer debater é a regulação das redes sociais. Na sexta-feira vai terminar o Fórum Mundial de Davos. O Lula não foi, mas enviou ministros, né? Vamos ver o que sai desse relatório e eu coloco na aula da semana que vem. Mas o Brasil já pautou qual é o seu interesse nesse sentido. Combater a desinformação e ao discurso de ódio, coisas que muitos países já estão avançando, as próprias. O Barroso, ministro-presidente do Supremo, hoje deu uma entrevista na CNN, agora à tarde, e ele falou, olha, as plataformas já estão tomando um certo cuidado, né? Até falei isso na aula passada. Mas quais são as diferentes estratégias de abordagem de governança disponíveis para lidar com a questão da integridade da informação online? Que nível de compromisso as plataformas digitais deveriam observar? Que tipo de análise técnica das políticas de combate à desinformação? Como os países podem lidar com o desafio urgente imposto pelo sistema de inteligência artificial, que também é um tema de Davos, que preocupa, estão colocando voz de pessoas, fazendo campanha, eu vi, para essas bets aí de apostas. Jornalistas, celebridades, dizendo, olha, aposta nisso aqui. Tudo via inteligência artificial. Eu vi um robô de inteligência artificial dobrando roupa. Há um estudo aí também do FMI, eu acho, que afirma que 40% dos empregos serão impactados com essa inteligência artificial, né? Então, isso é um problema. É o homem sendo substituído pela máquina. Já temos uma onda de desemprego, de crise econômica mundial. E o Brasil quer discutir isso no G20. Ora, o que eu quero com essa informação? Como eu sempre digo, criar autonomia em vocês, que vocês se dediquem não só às nossas aulas aqui, não só aos nossos livros. Agradeço mais uma vez o pessoal que tem adquirido, né? Aliás, está um sucesso esse do CNU, viu, pessoal? Não é por nada não, mas é o primeiro material já pronto no mercado, porque eu já tinha esse arsenal construído. Então, é para você já falar, olha, G20, Brasil presidindo, o que eu tenho que ficar olhando, tá? Então tá aí a informação da pauta brasileira. Eu adoro infográficos, né? O Brasil tem a sétima, como saiu a inflação, a sétima maior inflação acumulada do G20, né? Disparada a Argentina e agora em dezembro. Vi hoje que as pessoas estão comendo macarrão ensopado, abandonaram o churrasco na Argentina por conta do preço, da elevação dos preços, né? E aí, Brasil está com 4,6, mas bem próximo dos outros países, né? Afora a China, que tem uma deflação, né? A Itália, inflação baixíssima, a Arábia Saudita e tal, mas todo mundo ali perto do 3 e 4, né? E então, mas o Brasil é o sétimo. E agora é impressionante a Argentina nesse cenário. Olha que notícia maravilhosa! Lula sanciona a lei que inclui bullying e cyberbullying no Código Penal. Os professores de penal já estão colocando no Instagram, meus amigos, o Cláudio, Norberto, tal, já estão atualizando aí o código, porque eles dão aula de direito penal, e a pena pode chegar de 2 a 4 anos de reclusão. Ele também aumentou a pena, transformou em pena para crimes hediondos, violência contra crianças em escola, mas eu entendo também que você vai estudar isso quando você for. Para nós, é bem geral a notícia. Dissecar a notícia é exatamente onde? Lá no estudo de direito penal. Eu procuro evitar fazer essas leituras, apesar de eu achar que cada dia mais os concursos vão se modificar,
Atualidades continua bastante factual, bastante nesse sentido. Aliás, pessoal, eu até me neguei, eu achei uma questão de dezembro de 2023 que perguntava, eu vou até dizer o nome da banca, Fundatec, que perguntava qual casal de famosos, músico famoso, se separou esse ano. A resposta era Sandy Júnior. Às vezes eu fico assustado, porque a gente faz questões, eu não coloquei isso no meu livro de jeito nenhum, né? Mas para você ver que essas bancas pequenas, elas chegam a esse grau de pergunta em atualidades. É assustador, não é? A gente trabalha sério aqui. Acho que é mais um infográfico agora. Poder 360, um site que eu adoro. Olha aí por estado quais são os produtos mais exportados. Na última aula eu falei sobre a balança comercial brasileira. Olha como a soja domina, né? Minas Gerais, minério de ferro. Só 2 estados não exportam commodities, que é a Paraíba, que vende calçados, e a Amazônia, que vende produtos comestíveis, não são classificados como commodities. Uma pena o Amapá vendendo madeira, muitas vezes ilegal, né? Porque você pode reflorestar e vender madeira. Existe isso, né? O Ceará, aço, São Paulo, açúcar, mas o país predomina, e aí observe, Matopiba, né? E por que combustíveis ali, Diogo, na Bahia, no Sergipe, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco? Porque ali tem refinarias, ali tem petróleo, né? Então o Brasil exporta petróleo bruto desses estados, tá? Mas é muito claro, né? O que se exporta no litoral e o que se exporta no interior. Fora o Pará, graças aos projetos de Carajás, tal, que também é campeão de minério de ferro. Vamos para as manchetes. Inflação na Argentina, já falei, é a maior em 33 anos. Coitado do povo argentino. Vamos falar também do coitado do povo do Equador, que está trancafiado em casa. Bom, dezembro foi 25,5%. Nós já não aguentamos 0,5% aqui no Brasil. Imagino que esse povo não está sofrendo. Em cerimônia, na sexta-feira, o ministro da Defesa, José Múcio, entregou um submarino brasileiro chamado Humaitá. Esse faz parte de um programa em parceria com o Prosub, em parceria com a França, que serão entregues 4 submarinos de grande porte aí, e isso sela, pelo menos, até li uma reportagem hoje, que Lula está de amores com as forças militares, né? Porque está investindo, renegociou o salário da Polícia Federal, que está para abrir edital também, tem atualidades. Dados do Sistema de Informação de Atenção à Saúde Indígena apontam 308 mortes em território Yanomami em 2023, antes 343 no ano anterior. Veja que em janeiro o Brasil destacou uma força-tarefa para o território Yanomami. Os garimpeiros estão voltando e a queda não foi tão, digamos assim, significativa nesta área de reserva indígena, né? É lógico que essas doenças são transmitidas pelos garimpeiros enfim, influenza, né? Malária são causas das mortes. Ações iniciadas por acusações de racismo, olha que absurdo, representam mais de 117 mil do total analisado, ante 58 mil que tem a prática de intolerância religiosa como motivação para a sua abertura. Gente, não dá para aceitar um país que tem 117... mas melhorou, ano passado era 130. Eu quero zero de racismo. Zero eu acho exagero, mas, meu Deus, esse número é estratosférico, né? Um aumento de 17 mil %. Eu tenho certeza que as pessoas se estão auto-identificando, estão falando, vi uma entrevista da Fernanda Torres, né?
aquela mania da elite branca falar pelos outros, isso está mudando, as pessoas estão conquistando o seu direito cada vez mais, isso não só no Brasil, mas no mundo todo, e por isso não aceitam ações intolerantes, né? E aí, se você acessar a tudo isso, a violência contra a mulher, enfim. O Ministério da Fazenda, da Saúde, diz que vai iniciar, eu já tinha falado em aulas anteriores, é Qdenga, o nome da vacina, de crianças contra a dengue. Cuidado, dengue, aula de saúde pública aqui, pessoal, muita chuva, dá uma olhada, dengue mata. E vai atingir 1% da população brasileira de crianças de 6 a 16 anos. Adultos, que são idosos, ficam muito vulneráveis a essa doença. Mas, enfim, já temos uma vacina. Deu início, chamado de caucus, né, que é as chamadas primárias lá nos Estados Unidos, onde os partidos, estado por estado, escolhem quem será o candidato daquele partido. Em Iowa, o Trump venceu por uma marca histórica, com 51%. Foi a primeira primária. Você vai ver que vão existir várias primárias ao longo desse ano. Os outros candidatos desistiram. Só o Ron DeSantis, ainda que é o governador da Flórida, mantém-se na disputa com Trump. Mas ele é um franco candidato, está na frente das pesquisas com o Biden, tem mantido o seu discurso de ódio, diz que começa uma guerra no primeiro dia do mandato e vai deportar imigrantes dos Estados Unidos, né? E, enfim, eu acho uma ameaça à democracia o discurso de ódio de Trump, mas se é esse o desejo do povo americano, que a democracia, que o voto seja respeitado. Mas não quer dizer... Só que desde os anos 70, geralmente quem ganha as prévias em Iowa é tradicionalmente aquele que é o candidato. Tá? Por isso que virou notícia aí muito presente na mídia nessa última semana. O Lula sancionou a cota de tela e vai até 2033. O que é isso? Os cinemas são obrigados a exibir longas nacionais em sua programação. Mas aí vai depender do tamanho do cinema, quantas sessões ele tem, quantos filmes ele está passando, quantos títulos, e aí então não dá para dizer, olha, tem que ter 10%, depende do tamanho do cinema. Mas isto é fundamental para preservar a cultura nacional. E sabe desde quando essa lei existe na França? Desde 1940. Todos os países fazem isso. Também ele ampliou para a plataforma de streaming, de produzir conteúdo nacional. Partimos para mundo. Gente, aqui, deixa eu sair, é uma explicação, um texto que eu daria até um pause aí. Como o tráfico de drogas do Equador cresceu por influência dos cartéis mexicanos. Hoje eu li uma reportagem que as pessoas não estão saindo de casa. Parece a gente quando vivia na pandemia aqui, só que enfim, nós tínhamos um motivo mundial. Este é um motivo específico associado aos cartéis do México. Eu já mostro como é que faz, né? E o cartel de Sinaloa, que é o maior cartel do mundo e o mais perigoso. É considerado por as maiores organizações criminosas do mundo. E sua atividade no Equador e na Colômbia deu origem à gangue dos Los Choneros, um dos maiores grupos mais violentos na região. Desde 2007, o Equador vive uma crise econômica gerada pelas vendas do petróleo, e aí isso entendeu-se que piorou as condições de vida e foi o modo que esse cartel de Sinaloa recrutou jovens para o crime organizado. Além disso, né, o fator geográfico, aquilo que eu já falei na aula passada, o acordo entre as Farc fulminou os cartéis na Colômbia e eles migraram para o Equador.
Então, nunca se esquecer que o que está acontecendo no Equador tem a ver, no final da ponta, com aquele babaca daquele consumidor norte-americano de cocaína, né? E com os cartéis mexicanos, essa crise de violência no Equador. Aqui, olha, o infográfico que eu falei, como esse vai para Guatemala, vai para o México, vai para os Estados Unidos, e há uma outra rota aí passando pelo canal do Panamá que vai para a Europa, tá? Então, como que esses cartéis aí estão atuando lá no Equador. E o presidente do Equador, o que ele disse? Eu quero imitar o presidente de El Salvador. O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, controverso e impetuoso, se escora em 90% da aprovação. Ele se tornou popular por ter domado a criminalidade e a atuação das gangues, conhecidos por maras, que dominavam o país nas últimas 3 décadas. E imprimiam a taxa de 107 homicídios a cada 100 mil habitantes. Lembro que no Brasil é 23 e é altíssima. Parte das medidas anunciadas por Daniel Noboa, do Equador, criando gigantescos centros penitenciários, navios, prisão, é espelhada no modelo de Bukele lá de El Salvador. Daí, então, o crime organizado se mobilizar, né? E olha a redução, 2,3. Acontece que, gente, é um absurdo o que acontece em El Salvador. Eles colocam, né? Ele mandou 70 mil pessoas para as prisões. Para você ter uma ideia, o Brasil, que é infinitamente maior que o Equador, tem 1 milhão de presos, ele mandou 70 mil, né? E ele, lá não tem direito à reeleição, mas existe uma lei que permite que o cara se afastar 6 meses antes, ele pode concorrer à reeleição, e tudo indica que esse extremista de direita vai vencer as eleições no Equador. Esse discurso do ódio à violência, eu entendo perfeitamente, eu estou suando aqui. Ninguém vai legitimar a violência, mas nós sabemos o que acontece dentro dos presídios, a corrupção policial, a questão da educação, a evasão escolar, crianças tendo que partir para o trabalho, né? Pessoas trabalhando 12, 14 horas por dia, aumento do trabalho escravo. Não pode ser pensado uma questão e o desmantelamento dos tentáculos desse crime organizado. Não adianta prender. Você não traz esse cara de volta para a sociedade. Lá é a escola do crime. Lá é a escola do crime. Então, ok, dá segurança para quem está na rua. Mas será que eu não formo novos bandidos se eu não mexer nas infraestruturas dos países pobres? Essa é uma questão para a gente refletir, eu acredito. Não dá para bater o martelo, porque nós não temos uma revolução na educação brasileira, não temos uma revolução na saúde brasileira, não temos uma revolução no cuidado e na qualificação de jovens brasileiros. Eu gostaria muito de assistir a isso para poder depois falar com certeza sobre como isso pode, né? E aí é um belo tema de redação, como isso pode impactar na vida das pessoas, salvando vidas, né? Não acredito que só a educação, é a igreja, são as empresas fazendo treinamento com o seu pessoal de direitos humanos, é a polícia, são os órgãos públicos, né? Deixar tudo na mão da educação é achar que ela é a mãe de todas. Ela é a mãe de todas, mas é muito fácil dali adiante, na rua, você corromper por uma questão econômica um jovem que não tem perspectiva de vida, porque não consegue o primeiro emprego, porque não é qualificado, né? Enfim, quis aprofundar um pouco esse debate, porque assim, nós que moramos em São Paulo, eu tenho assistido, eu não saio com o celular de noite. Quando vou comprar meu pãozinho, depois que eu termino a minha aula aqui, para o meu lanche e tal, deixo em casa.
o que vai fazer? Tá? Então, é lógico, também pouco saio à noite. Mas eu tenho amigos arrumando a cabeleira aqui que 9 horas, lanchonetes, botequinhos, tal, estão fechando porque falam, não dá, é muito perigoso. Vamos lá. Notícia boa, pessoal. Planeta dobrou energia renovável em 2023 e se aproximou de meta da Copa 2028, COP28, diz a agência dos Estados Unidos. Então, as energias renováveis são fontes não poluidoras, como solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica. Renovável é diferente de limpa, porque renovável é quase a mesma coisa, né? Porque essas renováveis também são limpas, mas é aquilo que o próprio planeta gera. Existe uma energia, quero fazer uma ressalva aqui, que é a energia nuclear. Ela é limpa, mas ela não é renovável, porque acaba, se você não... há um limite para os elementos químicos aí dessa energia. Agora, renovável é aquilo que o planeta sempre vai gerar. E geotérmica até caiu numa questão de prova. Estão conseguindo gerar energia limpa a partir do calor do interior da Terra. O Brasil se destaca nos biocombustíveis, né? Que é baseado no bagaço da cana, restos da produção agrícola, que colocados numa estufa geram também combustíveis. E o Brasil é campeão nisso, até porque o Brasil é o campeão do agronegócio aí, né? O país deverá responder por 40% dos biocombustíveis aí até 2028, tá? Então essa é uma boa notícia, vocês há de concordar comigo, né? Bom, mais uma vez a Human Rights Watch, e aí atenção para esse slide. 2023, para quem me acompanhou ao longo das aulas, foi terrível para os direitos humanos. 700 páginas, que foi aquele que eu falei do Brasil. Guerra entre Israel e Hamas, os 2 generais no Sudão, que nós já explicamos, Mianmar perseguindo os Rohingyas, a Etiópia, o Sahel, o Mali, né? Aquele miolo ali, o Níger, que é o miolo da África, que vive o drama da presença do Estado Islâmico. Então, os destaques para esses conflitos que as provas gostam muito de perguntar. Esta é a grande diferença quando você pega um edital que vem com conhecimentos gerais de uma prefeitura, quando vem com atualidades, porque aí eles vão pedir mundo. E você tem que estar atento a essas notícias de mundo. Esse calor, pessoal, é porque é muita luz em cima da gente aqui. Vocês não imaginam a parafernália que eu tenho que montar na minha sala cada aula que eu vou gravar. E estou com o ventilador a todo vapor, mas a luz é impossível, ela esquenta, desculpe a aparência aí. Então, no Sudão, estão atentos, porque a gente já trabalhou isso exatamente quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU completa 75 anos em 2023, né? E foi um ano terrível, terrível. E aí isso quer dizer o quê? População civil sendo atacada, assassinatos em uma escala sem precedentes na história, principalmente entre Israel e Palestina. Na próxima aula eu vou fazer um painel, e aí já está convidado para o dia 24, sobre como que está escalando a crise no Oriente Médio. O Irã atacou o Paquistão e essa coisa com os Houthis lá do Iêmen atacando os navios. Vamos falar um pouco disso, que a guerra não está só entre Israel e Palestina. Está começando, infelizmente, a envolver mais o Líbano, envolver mais o Irã, e eles nem sempre falam a mesma língua, porque eu sempre digo,
eles têm diferenças entre xiitas e sunitas. Ah lá. Isso hoje eu vi que alguns soldados americanos desapareceram na embarcação lá no Mar Vermelho, já vou mostrar em mapa. Né? Os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram uma coalizão e bombardearam 60 alvos no Iêmen, que são controlados pelos Houthis, né? Que é patrocinada pelo Irã. Qual é aí o impacto disso? Eles têm aí, como eu lembro, não sei se vocês lembram, aquele Capitão Phillips, né? São terroristas, os Estados Unidos inclusive classificou os Houthis como terroristas hoje, que atuam onde cerca de 20% do comércio mundial passa lá pelo Mar Vermelho. E eles estão atacando agora, declarou depois desse ataque americano, no final de semana, na terça-feira, foi no final de semana, eles declararam guerra a navios americanos. Antes eles queriam atacar em solidariedade ao Hamas os navios que iam para Israel, mas agora eles estão atacando todo e qualquer navio. O que faz com que os países tenham que mudar a rota. Olha aí, ó, coloquei a rota de navegação. O Iêmen está bem ali onde é o Estreito de Bab al-Mandab, né? O país está ali abaixo da Arábia Saudita. E olha só, 25 dias pelo Mar Vermelho, que é a rota que vai, por exemplo, do porto de Roterdã até Taiwan, né? E agora a rota alternativa tendo que passar pelo Cabo da Boa Esperança para chegar ao maior porto da Europa, que é o porto de Roterdã, aumentando o frete, aumentando o consumo, portanto, e o que vai gerar uma inflação mundial. Então, mais uma escalada de mais um conflito decorrente aí da guerra entre Israel e Palestina, entre Ucrânia e Rússia, que continuam. A gente só traz quando um dado é muito novo. Aliás, hoje saiu um dado novo. Eles atualizaram, existem 133 reféns na mão do Hamas. Já gravamos muito de como está a faixa de Gaza nas nossas aulas anteriores, mas eles disseram que no dia 7 de outubro foram 265 capturados. Tá? Estamos chegando nos 40 minutos aí. E aí, minha preocupação, um outro foco de tensão. O médico Lai Ching-te, conhecido como William Lai, venceu as eleições presidenciais no sábado lá em Taiwan. Nós teremos dezenas de eleições esse ano. Esse ano é o ano que pode mudar a geopolítica internacional. E ele é da ala radical do Partido Democrata Progressista, que é favorável à independência de Taiwan. A China já se declarou contrária, o partido de Lei é contrário à unificação de Taiwan com a China, e a China se diz contra a eleição dele. Os americanos, espertinhos, após a vitória do partido contra a unificação, Biden diz que não apoiará a independência de Taiwan. Lógico que ele não quer, em ano eleitoral, entrar num conflito, como ele não quer entrar no conflito com os Houthis, porque isso pode gerar um desgaste maior para ele, mas está ficando inevitável porque os Houthis estão atacando demasiadamente navios de carga, impactando a economia global. Vamos aguardar qual será o desdobramento dessa eleição de um cara contrário, totalmente contrário, à unificação entre Taiwan, que é um dos maiores produtores de chips do mundo, né? E a China, como é que a China vai reagir a isso. Turma boa! Aqui eu destaco os livros de atualidades. Nesses são 100 questões, Brasil e Mundo, né? E ali eu destaco o tema, todas questões inéditas feitas por mim, comentadas, muitas
tiradas dessas aulas que eu faço, eu transformo isso em questão, né? Já peguei o jeitão, já estou escrevendo o livro 17, para quem vai ter atualidades. Eu entendo que esses livros são fundamentais. As pessoas, olha, acabou a era do aluno ficar assistindo aula parado e aquele conhecimento sendo, entrando, aquilo não existe mais. Muita gente em concurso público, em muitos cursos e muitos colegas começam pelas questões, porque pelas questões eu já sei o que vai cair. E a partir de eu sabendo o que vai cair, eu posso construir o meu estudo. Se você fica vendo, tem gente que exagera em conteúdo, e é um absurdo, deixa o aluno destornar, sem saber qual caminho seguir. Por isso eu fechei esse ciclo com os PDFs, para quem é assinante aqui do Vencendo, com as aulas e com os livros, tá? Então, nós temos esses 4 livros que abordam o segundo semestre aí de 2023, que serão cobrados nas provas aí. E olha, eu já vi sair uma cacetada. E tem lá no início da aula, para quem assistiu, o livro do CNU, que não tem nada a ver com esse envolve Brasil e Mundo, esse aqui, esse ficou com 20 questões, que demorou 2 meses. Como é que eu faço? Manda um WhatsApp para mim. Se você adquirir os 4, cada um é R$25, porque dá um trabalho louco, vocês não imaginam o que é. Eu consigo fazer 2 questões por dia no máximo, né? Quando eu não tenho muita gravação nem aula no presencial. E agora estou enlouquecido, estou sem vida por conta desse curso de realidade brasileira, que Atualidades aqui vai ser um braço para quem vai prestar o CNU. Estão esperando 3 milhões de pessoas prestando esse concurso. É bem verdade que a realidade brasileira está no bloco 8, mas Atualidades, ela está muito, geopolítica brasileira, muito presente em todos os outros 7 blocos, tá? Eu dei uma análise, fiz uma análise dos 7 blocos e vi que tem lá muito de atualidades embrenhada no meio dos conteúdos. Então, eu entendo que é uma forma de você conseguir um belo de um desconto, né? Entrando em contato comigo, seria 25, eu faço 70 os 4 livros. Estou dando um desconto de 30%. Né? É uma forma de reciprocidade. Ah, estou sem grana, compra um livro por mês. Né? E vai aí se atualizando com questões e com as aulas. E aí, Diogo, como é que eu faço? Manda um WhatsApp para mim, pessoal. Sem medo. Né? Quem conhece o nosso trabalho, se está assistindo pela primeira vez, tudo bem. Ah, eu quero conhecer um livro. Ok, tudo bem. Se quer conhecer o livro, eu dou um livro antigo, lá do primeiro semestre, livro 8, livro 9, para você estudar, para você ver como é que é, se você tem, enfim, alguma dúvida aí sobre os nossos 20 anos de experiência como professor. E segue a gente lá no Instagram. Temos os endereços para quem está assistindo pela primeira vez do canal do Vencendo Concursos, que se você está vendo um vídeo pela primeira vez, entra no canal. A semana, eu falei com o Cris, teve um problema no site, realmente. Ele pediu para eu me transmitir as desculpas a vocês, mas são esses problemas da internet que eu consegui gravar agora porque a chuva parou, né? E vou transmitir, espero que durante a transmissão não pare. Então, entra no canal do Vencendo, veja a assinatura, os cursos, de repente atinge a sua prefeitura, divulga, faz um comentário, dá um like, né? Isso é super importante para que os nossos vídeos cresçam e a gente consiga, como agora, fazer um trabalho grandioso aí para esse edital. Muito obrigado, boa semana e até o dia 24. Valeu, pessoal!